Vamos iniciar explicando o que é o treinamento, como que nós vamos nos comportar no treinamento, amém? Eu preciso 5 semanas para mudar a sua vida. O que nós vamos ver nessas 5 semanas, vocês nunca viram em lugar algum se não foi conosco. Porque o que nós vamos ver aqui, essas 5 semanas, literalmente foram experiências vividas que o Senhor foi tratando em nossas vidas ao longo do nosso casamento. Então não foi tirado de lugar algum. Vocês vão ver que foram experiências e nós vamos colocar as experiências para vocês, experiências que aconteceram e nós buscando o mundo espiritual, o Senhor foi nos dando direcionamento e o Senhor foi dando experiência para que nós possamos viver o novo de Deus. Amém? Então, nessas 5 semanas nós vamos trabalhar da seguinte forma. Todas as segundas-feiras nós vamos nos encontrar aqui, essas 5 segundas-feiras, só 5, tá? Essa já é a primeira. Palestras, das 8h30 às 9h30, em ponto, a gente encerra. Bem pontual. Tá? Primeiro ponto, palestra. A palestra, nós vamos gerar em vocês um entendimento de algo, que isso vai gerar exercícios ao longo da semana, e vocês vão entender que esses exercícios é para o resto da vida, das nossas vidas, até a gente ir à eternidade. Bem? Então, vamos lá. Palestra, exercício, e nós vamos fazer ao longo dessas 5 semanas 15 tarefas que nós vamos ter que fazer com o nosso cônjuge. 15 tarefas. Aí vocês vão falar assim para mim: ah, pastor, e se meu cônjuge não fizer? Só estou eu. Faça você. Temos testemunhos de maridos que entrou assim, eles já estavam separados e o marido entrou sozinho, né? Entrou sozinho. E aí, saiu junto. Até o final da mentoria, estavam juntos. É assim, façam, a nossa ação independe da ação do nosso cônjuge. Isso precisa estar gravado na mente de vocês. A nossa ação independe da ação do nosso cônjuge. A minha ação independe da ação dela. Eu preciso mover o mundo espiritual por um propósito. Nós vamos ver isso hoje ainda, tá? Então, exercícios precisa ser feito. É a mesma coisa que vai na academia. Adianta ir na academia um dia só? Não adianta nada. Tem homem que só faz a matrícula. Já sai no espelho lá, opa, já fiz a matrícula, já estou na bens. Mudou, né? Alguma coisa? Sai não fazer mudou. Precisa exercitar. Coisa, só você estar no grupo não vai mudar. Não vai mudar. Você não vai ter o resultado. Precisa. Tem gente que está lá só no grupo e não faz. Se propõe a fazer. Tem gente que me encontra e fala assim: pastor, eu estava lá. Ah, mesmo, o que gerou de experiência? Ah, então eu não fiz algumas coisas. Ah, então você não fez a mentoria. Você enganou você mesmo. Porque se fizer, eu falo para você que não tem outra situação. Tá? Então, palestra, exercício e tarefas. Esse 3 pilar precisa ser feito. E outra, nós vamos, assim que terminar essa palestra, às 9h30, no grupo, eu vou colocar o grupo dos homens. Os homens entram naquele grupo. E as mulheres entram no grupo das mulheres. A mentoria vai acontecer assim: o homem no grupo dos homens e as mulheres no grupo das mulheres. Ok? As tarefas, eu vou falar uma coisa para vocês, já é a quarta treinamento que a gente faz. Eu não sei as tarefas da pastora. Eu sei porque a gente entende que ela está fazendo algo diferente e aí a gente entende que foi uma tarefa. Mas eu não pego a tarefa dela que ela vai passar para as mulheres e eu não pego isso. E ela não sabe as tarefas dos homens até hoje. Ela só sabe as que eu faço e falo para ela: opa, a gente está na mentoria, recebe aí, porque nós estamos na mentoria. Né? Então, usa a mentoria de uma forma leve, de uma forma que vocês entrem em uma concordância bem-humorado, porque faz parte do plano de Deus. Nós precisamos estar bem-humorados. Bem? Deixa eu ter uma pergunta. E se o marido não fizer, só a esposa fizer? Então, sua ação independe da ação do cônjuge. Que nem eu faço todas, amor. Você não faz nenhuma para mim, mas eu faço todas. Eu faço todas. Então, é isso aí. Né? Então, amados, é assim: a nossa ação independe da ação do nosso cônjuge. Ponto final. É isso.
Dali, sexta-feira, pessoas começam a ir no meu PV, pastor, o meu marido não está fazendo, amém. Faça, Nada, porque ele não está fazendo. faça, Faça. faça. É uma É direção. uma direção. Faça. E eu falo para você que não chega até o final, vocês não estão os dois fazendo. E aquele que não fez, quando for na terceira ou quarta palestra, vai falar assim: quantas vezes a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu fiz o começo meia boca, mas depois eu entendi, eu vou fazer a próxima mentoria, a próximo treinamento, porque esse eu não fiz do jeito que era para ter sido feito. Então, deixa eu te falar uma coisa, antes que você se arrependa, daqui 3 semanas já começa a E o fazer. próximo, só ano que vem. O próximo é o ano que vem. Então, se você entende que a prosperidade é para aquele que obedece, porque a obediência ela gera prosperidade, então obedeça e faça completo, faça com excelência e faça com amor e por amor. É Não verdade. faça esperando do outro. Faça porque, sabe aquela história? Eu caso para fazer o outro feliz e não para ser feliz? Então, faça por amor ao outro. Amém. Outra coisa, o que acontece dentro da mentoria, deixa eu falar uma coisa para vocês, é muito espiritual, é muito de Deus. E as pessoas vão ver algumas diferenças na vida de vocês e podem perguntar o que aconteceu. Você vai falar assim: faz um treinamento. Mas o que é esse treinamento? Eu peço para vocês uma coisa: não conta detalhes. Permita que a pessoa faça o próximo treinamento. Esse treinamento só vai ter o ano que vem, mas em setembro nós vamos ter o treinamento módulo 2, ok? Que é o complemento desse, e tem o módulo 2. E em outubro, a Bispa vai dar Casais 360. Então, nós temos uma programação ao longo desse ano aqui, só pede para a pessoa, entra, permita que a pessoa gere a experiência dela, amém? Não passe detalhes, porque deixa no ar a pessoa curiosa para saber o que vai acontecer na mentoria, tá bom? Então, é 3 pilares, é a palestra, exercícios e tarefas, os homens vão estar num grupo, as mulheres no outro grupo, e a ação do homem e a ação da mulher independe da ação do seu cônjuge. Independe. Se o homem fazer e a mulher não, continua fazendo. E a mesma coisa o contrário. Amém? Outra coisa, amados, importantíssima. Não fique preocupado aqui que todas as aulas vão estar gravadas e vocês vão receber no grupo primeira aula gravada. E todas as pessoas que não assistiram aqui vão entrar, vão colocar o nome para que o nome é uma presença para que receba o certificado no final, tá bom? Vocês vão receber o certificado com a assinatura dos nossos bispos, a minha, da pastora, o certificado que você fez o treinamento de casais. A gente vai ter formatura. Quem estiver aqui em São Paulo vai ter a formatura, fica à vontade em estar lá. E que você quiser vir, nós estamos. Nossa, é verdade. Meu amor, eu te passei lá. Eu quero agradecer aqui todos os estados, os pastores, líderes de casais, que a Renascer é uma grande família. Eu sou o pastor e a pastora Ana do Hall, pastor Maurício e pastor Ana do Hall. Nós somos líderes de casais do Hall, debaixo da cobertura da Bispa Amanda e do Bispo Pedro. E dentro deste grupo, aqui, vocês estão aí falando de vários estados, nós estamos Bahia, Salvador, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Piauí, Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Campinas, Ceará também. Ceará. Nós estamos no Brasil inteiro. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem colocou vocês foi um pastor, um líder do casal da regional de vocês. Não, a Ellen e o Luciano. Então aí, amém. Bahia. Bahia. Glória a Deus pela vida de vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Grudem no pastor de vocês. Goiânia, grudem no pastor de vocês. Porque eles convidaram vocês para esse treinamento para que vocês realmente saiam diferentes. Pernambuco, lá, mãe. Pernambuco. Glória a Deus, Pernambuco. E os pastores fiquem junto do pastor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou contar umas experiências para vocês de vida hoje. O máximo que um pastor, o seu líder, faz sobre a sua vida é te impulsionar o seu chamado. Ah, pastor, mas o meu foi grosso. Amém. Mantenha-se. Deus está querendo te ensinar para você se manter na sua posição. Ele também é um ser humano, às vezes não está no bom dia.
Mas foi para Deus que fez isso para testar você. Quantas provas nós já passamos, né, mano? Mas nós sabemos que os nossos líderes nos amam. Também vou contar umas que o Bispo Pedro fez comigo, né? Eu vou contar aqui, porque eu estou casado por causa dele, amém? Mas glória a Deus. Então, nós vamos estar comprometidos essas 5 semanas de uma forma. E da onde nasceu a mentoria? Vamos lá. Eu e a pastora, nós namoramos 5 anos. Um dia, o Bispo Pedro me chamou para uma reunião. E o Bispo Pedro falou assim: Pastor, quanto tempo você está namorando a Aninha? Eu falei: Bispo, nós estamos namorando há 5 anos, eu estou todo contente. E ele, bem sério, durou 5 segundos a reunião. Ele falou: Pastor, é o seguinte, ou você casa, ou você separa. Começou a mentoria aí. Eu fiquei Peraí, isso é da parte dele, paralisado. mas da minha parte, eu já estava orando para o Senhor. E eu já tinha falado para Deus, Deus, isso era outubro, tá? Acho que era outubro, né? Novembro. Era outubro. Outubro. Era outubro de 2016. E eu estava orando para o Senhor, Senhor, se virar o ano e nada acontecer, eu não quero mais. Eu vou desistir, eu não quero mais. E aí o Senhor vai me dar uma nova história e tá tudo certo. Eu fui para casa louco, eu falei: o que que eu vou fazer agora? Eu descobri uma coisa chamada medo. Só que nós não vamos ver medo nesse módulo. O medo é no segundo módulo. E eu falo uma coisa para vocês: todos nós temos medos que nos paralisam. E o Senhor trabalhou muito comigo nisso. Amém? Medo, às vezes, trabalha na nossa vida financeira, na nossa vida empresarial, e nós vamos ver isso no segundo módulo. Amém? Então, vocês seguram essa, mas a mentoria já começou aí. E eu cheguei para o bispo depois de uns 3, 4 dias, falei: Bispo, amém. O negócio é o seguinte: vamos casar daqui 1 mês. Ele falou: pô, mas daqui 1 mês? Eu falei: senão eu ia desistir. Era medo puro, amados. Eu descobri isso daí. E foi. E aí nós casamos. Entramos no novo de Deus. E nós sempre fomos amigos, nós trabalhamos sempre na obra, nós trabalhamos na cura juntos. Depois a Bispa Amanda nos chamou para dar aula. Depois que nós demos aula, a Bispa Amanda colocou a gente como coordenador do CA. E depois o bispo me colocou, era o nosso bispo estadual, ele me colocou para cuidar da antiga AREP. Então temos uma caminhada dentro da igreja. E sempre foi uma grande bênção. E nós fizemos toda essa trajetória namorando até que nós casamos. E quando nós casamos, e foi tremendo, uma experiência muito assim, fora do normal, porque nós nos dávamos muito bem, nunca brigamos como namorado. E quando nós casamos, eu não sei o que aconteceu, a briga era. Todo dia, toda Não, hora. todo dia é pouco, é minutária, né? É minutária, sério, não sei se existe essa palavra. Era todo minuto, toda hora era briga o dia inteiro, era o dia inteiro a gente falando: eu quero me separar, vamos nos separar, não tem jeito, o Senhor me enganou. Senhor, o Senhor não engana ninguém, mas o Senhor me enganou. E foi assim por muito tempo. 6 meses de casado, nós fomos no Tauá, encontro de Tauá. Aí entramos no quarto, 2 camas grandes, lindo, local maravilhoso. 2 camas, maravilhoso. Você dorme numa cama, eu durmo na outra. E foi assim um encontro de casais. E no final eu lembro como se fosse hoje, final de maio do ano, o bispo me chamou para mais uma reuniãozinha de 10 segundos. A gente também queria fazer uma reunião com ele. E eu também falei para ele que eu queria fazer uma reunião. Eles são advogados, né? E eu falei, eu estava pronto para falar para ele: pronto, amado, já com tudo pronto. Falei assim: bispo, deixa eu te falar uma coisa. O senhor fez como homem de Deus o nosso casamento, mas como sua profissão, eu gostaria que o senhor fizesse a nossa separação. Porque acabou, não existe nada, eu não sei o que aconteceu. Mas antes que eu abrisse a boca, ele falou: pastor, depois a gente conversa, mas deixa eu já te dar uma direção para você ir se preparando, e a semana que vem a gente conversa. E em 10 segundos ele falou assim: pastor, se prepara, porque eu orei a Deus e você e a Aninha vão assumir o ministério de casais. Eu fiquei em choque naquele momento, em choque, em pleno choque, e eu demorei uns 2 dias para falar para a pastora isso. Já éramos 6 meses de casado.
Aí eu cheguei. 6 meses de briga, 6 meses de briga. Aí eu pensava comigo, acho que o bispo não está orando direito, não. O bispo não foi o Espírito Santo que falou, que eu vou ensinar o quê para os casais? Como brigar? Porque a gente se ofendia muito. Mas eu cheguei para a pastora e falei assim, eu nem falei amor, porque eu acho que naquela época eu chamava de Ana mesmo. Eu falava assim, Ana, o bispo falou que nós vamos assumir o ministério de casais, e fui embora. Naquele ano, o Senhor nos levou para Israel, aquele ano o Senhor falou muito conosco, e a gente, a próxima mentoria 2 decidimos, nós decidimos colocar Cristo no nosso casamento em uma conversa. A gente parou e falou assim, olha, nós estamos na igreja, nós estamos debaixo de envio, alguma coisa está acontecendo, vamos permitir Cristo no nosso casamento. Aí deu mais uma aula, o vinho novo. O vinho novo também é no módulo 2. Amém? E o Senhor foi nos trabalhando. E naquele dia que nós conversamos, eu fui para o meu momento de oração também. E eu cheguei para o Senhor em momento de oração e falava, Senhor, eu sou completamente infeliz, eu não sinto mais nada pela sua filha. Eu não sei o que eu vou fazer no ministério. E literalmente ele ministrou Lucas 9:23 na minha vida. Cadê Lucas 9:23? Sabe o que é você escutar a voz de Deus no seu ouvido, literalmente, ele falando assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. De dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Literalmente, eu ouvi essa palavra, negue-se a si mesmo. E eu falava assim: Senhor, o Senhor quer que eu seja infeliz mesmo? Eu vou seguir o Senhor, eu vou obedecer o Senhor. Obediência. Eu vou obedecer a palavra rema que eu entendi. E nesse momento, conversando com Deus ainda, e, e eu falava assim: agora, qual é o próximo passo? E ele falou assim para mim: você não sabe amar. Eu achando que o problema era só ela. Ele fala para mim: você não sabe amar. E eu falei para o Senhor: aonde eu lembro que fosse hoje, eu peço perdão a Deus, porque Deus é só amor. E, e ele falou assim: eu falei assim, mas o Senhor é amor, então me ensina. Num tom de tipo assim: o que eu não sei o que é amor? E eu não sabia o que era amor. Essa é a nossa primeira aula de semana que vem. Nós vamos entender o que é o amor de Deus. Eu falo para vocês, por isso que eu falo para vocês, vocês vão gastar o tempo de vocês investindo no casamento de vocês nessas 5 semanas, nem se for um de vocês. No final, deixa Deus trabalhar. Permita Deus trabalhar, ter experiência com Deus. Busque o seu pastor, a sua regional, seu bispo, quem te direcionou para cá, para estar aqui no treinamento. E eu falo para vocês que Deus começou a me ensinar o que é amor. E Ele me ensina até hoje o que é amor. Foi uma experiência linda e começa essa semana, vocês casais, começa a buscar do Senhor. Fala, Senhor, começa a me ensinar o que é o amor. Para que a semana que vem eu só explique para vocês e vocês já estão sendo ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E eu comecei a ser ministrado pelo Espírito Santo de Deus o que é amor. E aí começou as situações. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esta foi a primeira aula que eu acabei de falar. Aí as coisas começaram a acontecer. A gente entendia mágoas. As mágoas, as ofensas, elas começaram a ficar muito fortes em nossas vidas. Por isso que quando a gente tem uma mágoa no coração, a gente age sobre a mágoa, não sobre o amor do Senhor. Nós vamos entender isso a semana que vem. E aí eu falava para o Senhor assim: Senhor, como que eu trabalho isso? Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer porque algo não dá. Tem mágoas, tem ofensas, porque quando a gente brigava, nós nos ofendíamos muito. E aí o Senhor, você está magoado, você está ofendido. Esta é a nossa próxima semana. Amor, depois nós vamos curar os nossos sentimentos. Não dá para perder.
nenhuma dessas duas aulas. Vamos ver se dá para perder a terceira aula. Aí nós começamos a trabalhar as mágoas e as ofensas, aprender a liberar o perdão e receber o perdão, para viver os nossos objetivos. Aí o que acontece? Nós como tivemos que aprender a sermos íntimos. E ser íntimo com seu cônjuge, amados, deixa eu falar uma coisa para você, não é fazer sexo. Sexo é uma consequência. Aí o Senhor começou a nos ensinar a ser íntimos um do outro, ser cúmplices um do outro. Será que dá para perder essa aula? Eu acho que não. E aí, quando nós começamos a ser íntimos, o Senhor nos ensinou a manter o equilíbrio de todas as coisas. E o Senhor nos deu 5 áreas para sermos equilíbrio. Isso nós aprendemos na igreja Renascer, junto com os nossos líderes. A ter Deus, ser íntimos com Deus, a entender a nossa vida ministerial, a entender a nossa vida familiar, a entender a saúde emocional e física. Emocional e física. E a nossa vida financeira. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se alguma dessa área não estiver bem, você não vai estar bem em nenhuma das outras áreas. Então, nós precisamos trabalhar juntos com intimidade, com amor e com sentimento curado das mágoas e das ofensas, para a gente poder trabalhar o equilíbrio. Porque sem o equilíbrio, a gente não vai para lugar nenhum. Essa é a quarta. Será que dá para perder a quarta? Vamos ver se dá para perder a quinta. A quinta é para nós vivenciarmos é o encerramento junto com algum planejamento como casal. A outro item que eu preciso falar para vocês nós vamos trabalhar 3 pilares: palestra, exercícios e tarefas. Nós vamos trabalhar no grupo dos homens e o grupo das mulheres. Por 5 semanas são palestras. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não perca essas 5 palestras. Elas vão ficar gravadas, amém? Mas esteja na segunda-feira. Existe algo diferente em de você só escutar o vídeo, a aula. Não que você vai perder tudo, não deu. Mas eu falo para vocês, esteja comprometido, porque tem algo espiritual em você estar comprometido com as coisas que Deus te coloca. E nós vamos gerar essa experiência na vida de vocês, porque nós temos habilitação para isso. Nós já geramos experiência suficiente em nossa vida para poder passar para vocês exatamente o que precisa ser feito. Amém? Então, por isso que eu falo, seja acompanhado pelo seu pastor, que vocês vão precisar disso. O pastor só consegue te levar para o objetivo de Deus. Quando o bispo Pedro, ele sempre foi muito direto comigo. E eu tive que entender que ele me ama. E a bispa Amanda nos ama. Então, meu nome é o teu? E às vezes o líder precisa ser direto. Pedro. Não que ele quer te matar, mas ele quer te promover, ele quer te habilitar. Então, amados, grudem no pastor de vocês, grudem no bispo de vocês. Nós os respeitamos muito e amamos muito os nossos líderes, amamos muito mesmo. Nós temos, assim, eles como nossos referenciais. Referencial de um monte de coisas. Vocês vão ter aula com ele, talvez no próximo módulo, mas o Casais 360 é tudo com ele. Vai ser tudo esse ano ainda. O módulo 1 que nós estamos fazendo agora, o módulo 2 em setembro, em outubro, Casais 360. As 5 aulas com o Bispo Pedro. Nós temos muito para receber deles. Amém? Então, se aguarde, se prepare. Dois treinamentos é só uma preparação para o Casais 360. Vai ser demais. Amém? Então, amados, vai tentando aí. Mas fala a cautela a eles que vai estar gravada a aula. Amém? Então, amados, estejam nessas 5 semanas firmes. Firmes. Vocês vão querer desistir. Alguns. Mas você vai falar assim, não, eu vou para o meu propósito. E eu quero iniciar hoje, a primeiro dia, porque eu tenho que deixar um exercício para vocês nessa primeira semana. Nós já vimos que as outras aulas não dá para perder. A primeira também não. A primeira, o que seria
ser uma só carne? Ser uma só carne, amados, não é só uma invenção humana ou então ah, algo bonito de falar, nós somos uma só carne. Uma só carne é um propósito divino. E nós precisamos entender o que é ser uma só carne. Nós precisamos entender se nós estamos ferindo o nosso cônjuge, nós estamos ferindo a nossa carne. E se nós estivermos honrando o nosso cônjuge, honrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é módulo 2. Amados, vocês não podem perder nenhuma aula do módulo 2. Porque a honra faz parte de todo um propósito de Deus na prosperidade. Quando o Senhor me deu a honra, a honra que eu digo, ele me deu a palavra da honra, ele falou assim, isso daí é um tesouro escondido na terra, que precisa ser descoberto, que precisa ser dado esse entendimento, amém? Mas isso daí é no próximo mentoria. E viver como uma só carne é você literalmente honrar o seu cônjuge, porque você está honrando a você mesmo, a sua carne, matando o seu eu, amém? E eu vou dar um segredo para uma só carne, eu não vou me aprofundar na uma só carne, que ela faz parte do Casais Conectados, que é de janeiro, que é o complemento, Casais Conectados, que é uma só carne, histórico, familiar, são 16 matérias, 8 semanas, 16 matérias pela Unirenascer, em janeiro. Então, é imperdível também, porque uma coisa completa a outra. Como é que tratar as diferenças? Amados, tratar as diferenças é um barato. O Senhor não escolheu errado. O seu cônjuge é diferente de você para um propósito divino. Vocês vão ver isso nos casais conectados. E eu vou dar um segredo para vocês, que nós vamos exercitar essa semana, como uma só carne, como viver uma só carne. Até hoje, alguém aqui fica bravo com o seu cônjuge? Às vezes. Tem gente levantando os dois braços, duas pernas aí. Até hoje, né, a gente fica bravo um com o outro. Mas o nós ficarmos bravos, eu falo para vocês que é bem diferente, é nosso bravo hoje, um do outro. A gente fica bravo, mas jamais passa na nossa mente qualquer outra coisa que possa ferir o nosso amor, a nossa aliança que nós temos, amém? Nós somos duas pessoas diferentes, nós chegamos aqui com traumas, com medo, com um monte de coisa que nós trazemos ao longo das nossas vidas. E aí duas pessoas se juntaram para um propósito. Olha só que legal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente briga quando a gente está na nossa razão. Quando a gente entende assim, não, peraí, aqui eu tenho razão ou não? Quando o casal chega assim para mim e já começa assim, pastor, veja lá se eu não tenho razão. Eu já achei o erro. Amados, aprendam a trabalhar. Essa semana vocês vão aprender a trabalhar os objetivos de vocês, os propósitos de vocês. Quando vocês trabalharem os propósitos de vocês, que o objetivo de vocês se torne o propósito da vida de vocês, não tem lugar para razão. Não tem lugar para razão. A razão, o que a gente coloca na razão? As nossas crenças, nossos medos, nossa forma, a gente acha que é assim porque a gente viu os nossos pais, é outra família, é outro tudo diferente, né? Eu tenho, cadê a coisa que eu trouxe aqui? Né? Vocês vão receber daqui uns 40 minutos, já está programado no Fala Sincera. A Fala Sincera é uma empresa que está nos ajudando para interagir com vocês. Vocês vão receber o link de algumas dos exercícios, né? E vocês vão receber esse resuminho para que vocês possam meditar durante a semana e não ficar perdido, tá? Eu coloquei a razão como a guerra pela razão. O casal, às vezes, eles ficam naquela guerra, né? E a palavra fala assim: não façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Essa foi a palavra que eu coloquei para a gente entender que não é para nós darmos ênfase à nossa razão,
Nós precisamos dar ênfase aos nossos propósitos e objetivos. Que os objetivos sejam o propósito da vida do casal essa semana. Quando vocês não a razão ela começa a entrar numa disputa. Eu tenho a razão. É uma disputa. Não, eu estou certo. Você está errado. Isso é uma disputa. Nós não estamos aqui para disputar com ninguém. Porque eu vou falar uma coisa: se um casal, o Senhor nos olha como uma só carne, quem é que tem razão numa briga aqui, gente? Aquele que encontrou a razão, deixa eu falar uma coisa para vocês, perdeu o objetivo. A gente não pode anular a visão do seu cônjuge por nós acharmos que nós estamos certos. Nós precisamos achar o equilíbrio, nós vamos ter na aula do equilíbrio. Então nós precisamos. O que é ter razão? É vocês tentarem trazer para o dia de hoje de vocês experiências da família de vocês, traumas do passado, modelos diferentes de comunicação, porque tem hora que a pastora fala comigo, falando, amor, peraí, vamos desenhar aqui porque eu não estou entendendo. Vamos mudar a comunicação. Nós vamos ter uma aula parte disso na quarta aula. Formas específicas de lidar com conflito. Opa, tem cônjuge que não consegue lidar com um tom mais agressivo, não consegue lidar, trava. Nós precisamos entender uma coisa. Vocês vão começar, ao invés de perguntar quem está certo, vocês vão perguntar qual o melhor caminho para os nossos objetivos. Será que muda o resultado disso? Se você colocar na sua cabeça assim, eu tô certa. As mulheres aqui não faz isso, né? A gente sempre está certo. Não, né? Vocês sempre estão certas, né? Aí nós homens, deixa eu falar uma coisa para vocês, homens, a gente muda. A gente começa assim, o que será melhor para o nosso objetivo? Deixa a razão para as mulheres, mas nós homens, nós vamos atrás dos nossos objetivos, que é estar bem no nosso relacionamento. Então vocês vão começar a mudar a mente de vocês, a forma de agir. Essa semana vocês estão proibidos de brigar. Amém? Tem algum já brigado hoje aqui? Se tiver algum já brigado aqui, faz assim, ó. Ó, tô com problema, ó. Tô com problema, ó. Faz assim, ó, que tá tudo bem. A gente já entendeu. Né? Mas olha, amados, vocês estão proibidos de brigar. Vocês vão começar a mudar, porque a briga é o ego. Eu tô certo, eu tô certo. Vocês vão começar a mudar a pergunta de vocês. Dentro desse negócio que eu coloquei aí, tem algumas perguntas que vocês podem mudar. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Cadê eu quando eu coloquei? Às vezes, sabe por quê, amados? Vamos começar quando a gente for para a aula do histórico familiar, a gente vai entender que cada um veio de um histórico diferente, veio de uma criação diferente. Aí a gente vai começar a entender por que que o outro age daquele jeito. Às vezes, ele cresceu num lar que a gritaria era comum e o outro, o silêncio era uma forma de punição. Olha que loucura, né? Um aprendeu a se proteger atacando, o outro calado. Cada um age de uma forma diferente. Então, a comunicação entre o casal hoje, ela precisa ser diferente. Eu não tenho razão. Amor, será que isso vai ser bom para o nosso objetivo? Aí tá dentro do negócio. Casais, vocês têm objetivos? Nós precisamos ter objetivos em todas as áreas das nossas vidas. Objetivo financeiro, objetivo ministerial, objetivo familiar, objetivo na sua saúde emocional, física, objetivo em todas as áreas de vocês. E juntos. Sabe por quê? Porque se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim é ela. Se ela ficar doente, quem vai cuidar dela sou eu. Então, eu cuido da saúde dela. Vamos para academia, vamos fazer isso. Vamos cuidar da nossa saúde emocional. Vamos fazer cura. Hoje vocês tiveram, glória a Deus, nós estamos aqui hoje mais de 230 pessoas. Tem casais, estou vendo um monte de casal junto, então que esteja aí uns torno de uns 200 casais e alguns que não conseguiram entrar, que bênção. Vocês estão buscando algo diferente. Então, vai ter que mudar esta semana. Homens,
invencíveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se as mulheres começarem a brigar com vocês, vocês vão falar assim: opa, essa semana nós estamos com a bandeira da paz levantada. Nós não vamos brigar e vamos só entender uma coisa: o que é melhor para o nosso relacionamento? Vamos entender. Vamos entender, né? Vamos entender como que é melhor para os nossos objetivos. Isso é bom para o nosso objetivo, por quê? Faz a pergunta por quê? Eu não estou entendendo desse jeito. Essa é uma forma que você tem, mas isso vai trazer para o casal uma intimidade diferente. Nós vamos ter uma aula de sermos íntimos. E literalmente, sermos íntimos, eu falo uma coisa para você: não existe absolutamente nada, nada que a pastora não saiba da minha boca. Não existe. Até as senhas. As senhas, tudo. Senhas. Às vezes vocês acham que estão falando comigo no telefone e eu estou falando com ela. Todas as senhas. Não Al- tem senha que eu não saiba. Alguma coisa que ela pode passar assim, fala assim, amor, resolve isso aí você. Mas às vezes no carro hoje ela que estava respondendo todo mundo. Amém? Nós somos íntimos. Nós somos uma só carne. Nós precisamos estar conectados de uma forma diferente. Deixa eu Não falar uma tem coisa para vocês. no casamento. Não se preocupem se vocês não têm propósito, objetivo. Não se preocupem, nós estamos num treinamento. Nós vamos ensinar todas essas coisas para vocês. Todas. Como lidar com isso? Sabe por quê? Porque há 8 anos atrás não existia A casamento. gente não sabia. Há 8 anos atrás a gente não sabia como lidar. A gente não tinha objetivo. Não tinha objetivo, não tinha planejamento, não tinha absolutamente nada. Mas aí, quando nós decidimos aprender, o Senhor começou a nos ensinar. É o que nós vamos passar para vocês, é um treinamento. Então não se preocupa se você está longe de uma realidade, porque um dia nós estávamos tão longe de uma realidade que nós não víamos mais como continuar juntos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós, até o 6º mês de casamento, a gente não queria terminar. A gente ia se separar, mas a gente não queria terminar. A gente só não sabia continuar. Deu para entender? A gente não sabia continuar. Não que a gente queria terminar. A gente não via um caminho. Não via. Não tinha. Olhava para ela assim e não via perspectiva nenhuma. Ela devia olhar para mim e não vejo perspectiva nenhuma nesse relacionamento. E ao longo desse treinamento, vocês vão a gente vai despertar em vocês todas essas situações para que vocês possam ter literalmente um propósito, para que vocês possam. Peraí, essa situação está maléfica ou benéfica para os nossos propósitos e objetivos? Então, peraí, não vamos brigar por isso, porque nós temos um objetivo. E deixa eu falar uma coisa para vocês: o Senhor nos olha como um. Eu não vou para o objetivo sozinho. Eu tenho que ir com ela. Ela não vai para o objetivo sozinho. Ela vai comigo. Por que que às vezes os casais estão parados e não conseguem evoluir em alguma área da vida de vocês? Porque vocês travaram numa briga e dá razão. E vocês esqueceram que trabalhar os objetivos é melhor. Trabalhar a unidade. Trabalhar a unidade, objetivo, propósito. Esse sim vocês vão mover o mundo espiritual e trazer à existência o que não existe. Amados, eu estou passando para vocês algo que nós vamos mover o mundo espiritual. Mover o mundo espiritual. Tem coisas que a gente brigava. Sabe, a gente brigava, sabe como? A pastora gosta muito de viajar. E a pastora chegava assim e falou assim: vamos viajar? Vamos para tal lugar? Você não está vendo as contas, não? É motivo de brigar um querer viajar? É motivo de brigar um querer ir jantar num lugar diferente? Ou é motivo do outro cônjuge, do marido, pôr o joelho no chão e falar: Senhor, abençoa a minha vida porque a sua filha só quer viajar? Qual que é mais fácil, amados? Só quero. A sua filha só quer comer fora. Me dá recursos, Senhor, porque eu preciso trazer para ela. Amém? É diferente. Você está alinhado, você está buscando do Espírito Santo de Deus, algo que você possa mover o seu casamento. Eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Eu e minha irmã essa parte. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Deixa eu falar, homens, nós vamos ter um dia só nosso. Homens, vocês nessa ministração. para levar a gente, para dar o cartão para nós, para levar
Ó, Viajar, vai gente para comer fora. É isso aí. quarta-feira, Olhem que Deus quarta-feira, tem. quarta-feira vai ter Homens Invencíveis. Faça a sua matrícula no Renascer. E durante essas 5 semanas, nós vamos ter uma terça-feira só os homens. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem essa. Ah, o pastor não sabe o que está falando, tem uns tempos difíceis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos começar a mudar a nossa mentalidade. Amém. Vamos começar a entender quem nós somos como filho de Deus. E comece, eu só vou, quero que você faça um desafio para você. E fala assim: Senhor, a tua filha gosta de viajar. Me dá recursos para que eu possa levá-la. E vou falar uma coisa para vocês. Deus tá. Deus nos deu algumas viagens, porque falou assim: se eu te der dinheiro, você não vai levar ela para viajar. Agora eu falo: não, agora pode dar que eu vou levar, eu já aprendi. Né? Então, amados, Deus dá. Nós precisamos entender que Deus atende o desejo do coração. eu não vou colocar os versículos hoje, porque hoje é a introdução. E eu vou dar um exercício para vocês, mas nessas 5 semanas que nós vamos ter, eu vou passar ensinamentos espirituais para vocês e literalmente mover o mundo espiritual a favor do casal, para os propósitos e objetivos. Então, vocês, essa semana, vocês. Talvez vocês não estão no nível de montar um planejamento ainda, porque é a primeira semana. Mas na quinta semana vocês vão conseguir. Amém? Então, não queira forçar algo que não é o momento. Talvez a sua esposa não está no momento. Que nem as minhas contas são todas abertas para a pastora. As contas das empresas, das minhas empresas, ela conhece, ela sabe todas as senhas, porque ela que faz as transferências quando eu estou na rua. A gente sabe as senhas. Né? Esse último banco você não me deu a senha, ainda não. Mesmo, mano. Mas amém. Amados, mas deixa eu falar, a pastora sabe quanto que eu ganho, quanto que eu movimento, quanto que eu faço tudo. Mas ela tinha muita resistência com isso. Muita resistência em eu saber quanto que ela ganha. Eu acho que ela pensava, acho que ele vai querer pegar para ele. Não, né? Não é assim. Na verdade, não. Na verdade, nós mulheres, nós somos, né, formadas para ser independentes, né? Tem aquela história, você não vai depender de homem, você não vai depender de ninguém, você vai trabalhar e vai ter o seu, né? E vai depender de você mesmo. Não é assim, mulheres? Ou só foi eu? E a palavra de Deus fala que nós precisamos ser interdependentes um Independente. do outro. Não sou. Eu só aprendi não brigar com a palavra de Deus. E eu vou ensinar os homens não brigarem com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos abre portas. Vocês vão viver milagres, amados. Vocês vão viver milagres. Nós vamos viver milagres juntos. Porque o Ministério de Casais da Renascer em Cristo, eu e a Bispa Amanda, o Bispo Pedro, a gente está, assim, falando assim, nós vamos unir as igrejas nos casais. Os pastores que estão aqui nos ajudando, eles vão acompanhar vocês. Nós vamos ter o Campo Day aqui em outubro. Vai ser um dia de casal fazendo uma competição. Dinâmicas o dia inteiro. Alguns casais vão ficar 3 dias, que quem quiser fazer uma imersão e quem quiser fazer só, vai ser tremendo. Fiquem no grupo, vocês vão ver o que nós vamos fazer nisso. E eu quero que os líderes, junto com a gente vai mover a renascer em Cristo com o ministério de casais de uma forma sobrenatural. Nós vamos viver, amados, e eu vou falar uma coisa: tem Bariloche o ano que vem. 18 mil reais. Tem Tauá em setembro. 5 mil reais. Aí você, a primeira coisa que vai na cabeça de vocês é assim: Nossa, que é caro. muito caro. Nossa, que Aprenda caro. uma coisa. A gente também fazia isso. A gente fazia isso, até aprender que a gente não pode fazer isso. Até a gente aprender a falar assim: amor, vamos conquistar isso, e começa os dois juntos. Aliança em concordância e falando assim: Senhor, como que a gente vai conquistar juntos o Tauá? Quando a nossa carne já fala assim, nossa, que caro, já cria uma resistência. Já cria uma resistência, já coloca o impossível. Já coloca um bloqueio aqui. Ah, Bariloche, 18 mil reais. A primeira coisa que eu falei para ela assim: amor, como é que a gente vai conquistar isso aí? Verdade.
Como é que a gente vai conquistar isso aí? Vamos ver o que a gente vai fazer, porque vai dar um pau e 800 por mês, aí vamos ver, aí o mês que vem a gente já A começa gente e se está vira. falando de viagens, mas pode ser outras coisas, né? Porque a gente sempre queria um bloqueio. Nesse caso, eu sempre gostei muito de viajar. E ele tinha essa resistência, né? Porque o homem é mais financeiro, o homem é o sofredor. Então a gente entende essa preocupação. E ele já me cortava, ele cortava a comunicação, mas ele não cortava os meus sonhos. E aí eu começava, eu orava e, e hoje eu vejo a transformação na vida dele. Hoje, quando eu falo, vamos para algum lugar, ou então vamos fazer tal coisa, hoje não, hoje ele é mais aberto. E ele não corta, nem bloqueia, nem traz o bloqueio na comunicação. Mas tudo é um processo. Tudo é um processo. E nós vamos passar todas as coisas para vocês. E uma é essa, homens. Tenha o seu particular com Deus. Fala assim, Senhor, a minha esposa gosta tanto disso. Me mostre o caminho para eu entregar isso a ela. Deus honra quando nós queremos fazer feliz o nosso cônjuge. Deus honra. E a gente vive coisas hoje que a gente não tinha possibilidades e não tinha. A gente não sonhava, porque tudo é um processo. A gente foi quebrando resistências. Deus foi quebrando resistências em nós. Então, hoje a gente vive coisas que antes a gente não tinha nem possibilidades nem na mente, e nem financeiras, e nem, né? Por quê? Porque a gente foi trabalhando a unidade, princípios espirituais, e a gente foi trazendo através da nossa obediência, do nosso posicionamento, a gente foi trazendo à existência aquilo que não existia. Amém. E amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês vão receber o guia dessa semana. O que eu estou passando aqui para vocês, ter lá resumido na bênção. Bacaninha para vocês. Vocês vão trabalhar objetivos essa semana. Quem tem objetivo não precisa ter razão. Puxa, tem um texto que eu preciso ler para vocês antes de encerrar. Aonde que você achou isso, pastor, na Bíblia? 1 Reis 3, 16. Então, duas prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele, e uma das mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher leve um filho e estamos juntas. Não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa, somente nós duas estávamos ali. O filho desta mulher morreu porque se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite, enquanto esta serva dormia, trocou o filho. Está lá em 1 Reis, eu não vou ler por causa do horário, a gente só tem 5 minutos. Então, não. Eu não estou falando de religião, estou falando de princípios espirituais que nós precisamos ter para que nós possamos alcançar os propósitos divinos em nossas vidas. Então, o que aconteceu aqui? Duas mulheres começaram a brigar na frente do rei Salomão e falaram assim: essa criança é minha. Não, ela é minha. Esse filho é meu. As duas buscando uma razão. Uma mentindo na razão e a outra com a razão. Mas se a mãe de verdade, no final, ela falou assim: meu senhor, dê a ela esse menino, não o matem de jeito nenhum. A mãe quer que o seu filho morra? Claro que não. A mãe quer ver o filho crescer. Então ela falou assim: eu abro mão da minha razão, mas permita que esse filho cresça. E o rei Salomão falou assim para ela: dê a criança a essa mãe, porque ela é a mãe dele. Aprenda uma coisa: no mundo espiritual, quando nós trabalharmos os nossos objetivos, você vai ter a razão e o objetivo. Aprende isso. Essa semana vocês vão testemunhar no grupo dos homens e no grupo das mulheres que vocês trabalhando o objetivo, vocês ganharam a razão também. Porque não tem como. Se você quer buscar o objetivo, quando a pessoa fala, eu tenho razão, eu falei, se você está atrás de razão, você já está errado. Qual é o objetivo do casal? E vocês vão ter nessa apostila e vocês vão perguntar um para o outro:
Quais são os nossos sonhos como casal? Se isso não vir à mente de vocês, talvez pegue uma coisa só. E exercite uma coisa. Se tiver um objetivo só, criar o filho, amém, vamos criar um filho. Até aparecer os outros objetivos. Eu tenho um monte de objetivo com a pastora. Amém? Porque nós conversamos sobre todas as coisas. Aí, vocês estão orando pelas mesmas coisas? Será que vocês estão orando pelas mesmas coisas? Se o Senhor olha para vocês e fala, vocês são uma só carne, tem que orar pelo mesmo propósito. Não tem como um estar orando uma coisa, outro está orando a outra. É claro, você precisa orar. Senhor, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu oro, Senhor, essa área, a pastora está certa? A tua filha está certa? Ajusta nessa área, porque a gente não está tendo ajuste em tal área. Nos ajuda. O Espírito Santo é o único que tem esse poder, amém? Nós vamos dar esse entendimento a vocês. E estamos investindo em algo que vai nos unir ou vai nos dividir? Olha só, essas 3 perguntas vocês já devem estar recebendo em 3 minutos. Vocês vão receber no WhatsApp de vocês. Se vocês colocarem o nome de vocês lá, para entrar nesse link, vocês vão receber. O que nós estamos fazendo está nos unindo para o propósito ou está nos afastando do propósito? Então, amados, vocês vão trabalhar o objetivo essa semana. Vocês não podem brigar. Quando o marido chegar em casa, começar a brigar, a mulher levanta a bandeira branca e fala assim: marido, essa semana é semana de mentoria e briga não tem. Já dá um beijão, né? Já dá um beijão, fala assim: ó, vamos para o propósito, né? Já dá um beijo, muda. Vocês vão ter que. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguém aqui consegue orar pela esposa bravo? Eu aprendi. Amados, às vezes eu estou louco com ela, louco. Eu chego de manhã e falo, Senhor, abençoe a tua filha, cuida dela lá. Verdade. E vai. Eu louco, querendo, né? Mas o Senhor me ensinou algumas coisas que eu achava que era impossível. Então, eu vou passar todos esses ensinamentos para vocês nessas 5 semanas. Amém? Exercício da semana, não vão brigar e vão trabalhar o objetivo, ok? Esquecer da razão. Esse é o trabalho dessa semana. E vocês vão receber esta folhinha. E vocês vão receber no WhatsApp de vocês o mesmo material. Leiam o material e exercitem. Exercício é esse. A palestra já foi, o exercício já passei. A tarefa, homens, entram no grupo assim que eu colocar lá. Amanhã. 2 links. O link do grupo de homens e o link do grupo de mulheres. Mulheres entram no grupo de mulheres e homem entra no grupo de homens. Não adianta vir com os infiltrados. 007. Os infiltrados. Tem 007 lá, não. A gente exclui os infiltrados, viu? É. No ano passado entrou os homens. Não, tinha as mulheres no grupo dos homens. A gente tirou elas. Infiltrados lá querendo saber a nossa tarefa. Não. Se você está sozinha ou sozinho, não tem problema. Entra você no grupo faça você as tarefas. Não tem problema. Você vai ver o mover de Deus na sua vida. Amém? A mulher ganha o homem no proceder. Isso está na palavra. A mulher ganha o homem no proceder. Eu só vou passar para vocês palavra. E vocês vão ver as palavras e as promessas de Deus. A gente tem várias testemunhas. Não sei se aquela... Acho que era uma moça da Bahia, não lembro. E aí ela fez sozinha, ela já estava separada. E ela fez. E aí no final da mentoria, hoje eles estão casados, voltaram, e ela já deu testemunho, e glória a Deus. Então, não desista. Não pare no meio. Vá até o final. Porque Deus honra as nossas atitudes. Deus honra o nosso posicionamento. Ah, eu estou fazendo sozinho? Faça até o final. Faça, oferte, entregue essa oferta. Entregue pelo teu casamento, lute pelo teu casamento, vá até o final. Deus vai te honrar. Amém. Não brigue, não busque estar certo. Busque o melhor caminho para o objetivo de vocês. Será que esse caminho está indo para os propósitos ou não? O inimigo, ele quer tirar vocês do propósito. Não permita que eles brinquem na casa de vocês. Na minha casa, ele não brinca. Na minha casa, ele não brinca. Amém? E não vai brincar na casa de vocês, porque nós estamos juntos.
Amém. Nessas 5 semanas, e nós vamos dar todo o ensinamento para vocês. Amém? Então, a semana que vem nós vamos falar sobre o amor de Deus. Não faltem. E essa semana nós temos aí. Homens, entram já no grupo, porque amanhã, até às 7 horas, a tarefa já está postada. Amanhã tem a primeira tarefa também, mulheres. São 3 tarefas por semana. Objetivo, palestra, tarefa, exercício e tarefas. Às vezes tem algumas tarefas espirituais. Então, se seu marido não fizer, porque de repente é uma tarefa espiritual. Se a sua esposa não fizer, pode ser que é uma tarefa espiritual. E às vezes tem no grupo assim, ele não fez. Às vezes Você fez. não sabe qual que é a tarefa? Você não sabe. Ué, Você não sabe se era interceder, orar pela família de uma forma diferente, de madrugada. Você estava dormindo e ele acordou de madrugada lá e era a tarefa dele. não deixe o desânimo entrar no seu coração porque você não acha que não está vendo. Porque você acha, porque você quer do seu jeito. Não queira do seu jeito. Não queira as coisas, não queira manipular as coisas a seu favor. Ó, escutem os pastores, façam o que os pastores estão Obedeça. pedindo, obedeçam e deixe o Espírito Santo trabalhar. 5 semanas. Na escola você aprende o ABCD. Aqui você vai aprender a obedecer. Boa? Glória a Deus.